Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Amém. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos oriente, nos dê a sabedoria para que possamos compreender tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Ótima noite, Lucy. Bem-vinda. E Boa noite. quem vai fazer a leitura para nós hoje? Solange Quer Paz. fazer, Sérgio? Pode fazer hoje. Eu li ontem. Ah, eu faço, então. Paz? Faz. Se você não Muito quiser, bem. Vamos entrar no acordo. Aí você faz hoje, então, tá bom. por gentileza. Hoje começamos a carta É, 2. dois. Carta 2. É, essa carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência crística divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudar. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Vamos fazer uma pausa aqui. Queria fazer uma observação que quando ele diz, né, enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. A influência de Cristo, a influência crística, a influência de que o mundo todo conhece Cristo. Então, eu acho que é uma das imagens mais divulgadas que existem, né? A imagem do Cristo. E muita gente hoje, de várias religiões, tem até reconhecido Cristo, né? Me parece que alguma linha, não sei se é do próprio judaísmo, está reconhecendo Cristo como sendo Messias. Então, está indo num crescente. São os cientistas anciãos de Israel que reconheceram Roberto. Eu li essa reportagem. Viu? Eles reconheceram mesmo ele como Messias. São os anciões da ciência lá. Interessante, né? Então, tá indo num crescente, realmente. E, e ele diz também, né? Usando uma metáfora, né?
que ele está tão distante em consciência quanto o Sol está da Terra. Mas sempre que a gente chamar, ele vai estar pertinho, vai estar próximo, vai estar junto da gente, né? Isso dá uma segurança também bastante grande para quem crê, né? Eu acho que ajuda muito na nossa caminhada, né? Porque a caminhada espiritual não é fácil. Às vezes a gente encontra aí conflitos dentro de casa mesmo, né? Com o pai, com a mãe, o marido, esposa, os filhos, pessoas que não querem. E como ele diz aqui, estes ainda não estão prontos para ela. Nós já estamos prontos, né? Pudemos receber, estamos praticando, porque não adianta apenas receber sem praticar, né? Estamos praticando e podemos seguir sempre com o aval do Cristo, né? Sabendo que Ele está perto de nós toda vez que a gente chamar. Era essas observações que eu queria fazer. Roberto, Sim. a primeira frase, esta carta mais do que lida deve ser ponderada, isso é escrito pela Canal, essa frase? Olha, O porquê dessa frase? eu acredito que sim, né? Escrito por ela porque está entre parênteses. Mas, ao mesmo tempo, Cristo dando essa instrução, né? Porque, assim, o que é ponderar? O que significa ponderar? Né? Se a gente for olhar no dicionário aí, quem puder olhar no Google, por favor, eu tenho uma ideia. Refletir, É, refletir bem. eu acredito assim, meu pai, pelo menos, sempre me ensinou, né? Ponderar as coisas é colocar numa balança, né? E ver qual pesa mais, qual pesa menos, o significado das coisas, ter discernimento, que é encontrar o cerne, né? Encontrar a ideia principal da palavra, da consciência, da ação. Então, ponderar a carta 2. Quem já leu a carta 2 algumas vezes sabe que ele está falando aqui sobre a vida dele no deserto. Né? Lá na Palestina, com a mãe dele. Depois, quando ele foi lá para a sinagoga e quiseram jogar ele lá no precipício. E depois ele saiu, foi lá para... como chama a cidade lá dos Ezequias? Betânia? Não, Não é no Betânia, né? Ele não é pediu para Nazaré, esqueci o nome ele também. pediu para avisar a mãe dele que ele estava indo para lá, né? Depois que tentaram jogar ele lá, Cafarnaum. Cafarnaum, isso. E aí lá ele começou, foi ali que ele começou, né? Na carta 2 que ele conta que ele começou o ministério dele de cura. Começou em casa, né? Curando os irmãos, um que tinha machucado a mão, outro que sempre sofria com dor de cabeça. Começou a fazer os milagres dele, né? Tirando um pão do forno sem ter usado farinha, lenha, fogo. Então, ponderar sobre a carta 2 é observar tudo o que aconteceu com ele, né? O início dele. Saiu do deserto como o Cristo, né? E vivenciando a vida, né? Dando início na vida crística dele. Oi, de Fátima. Ponderar aqui, ó, Roberto, é examinar com atenção, avaliar e apreciar. Então, é o que nós vamos fazer com esta carta. Avaliar e apreciar, olhar com atenção. Vamos ponderar sobre ela, né? Vamos fazer como a gente fez na carta 1, né? A gente vai lendo o parágrafo, vai comentando, conversando. Porque, bom, todas as 9 cartas e os textos complementares são muito interessantes, né? Aqui também fala que resulta de exame ou reflexão, é o que a gente faz mesmo, o que ele pede mesmo, né? Reflexão.
Ele pede que a gente leia um parágrafo por vez e medite sobre ele, né? Aqui a gente não fica meditando sobre o parágrafo, mas as nossas discussões aqui, né, os nossos aprofundamentos, eu acredito que trazem essa ideia de ponderação, né, de discernimento, até de meditação mesmo. Continuamos? Vamos. Fátima, nós começamos a carta 2 e agora estamos no penúltimo parágrafo. Haverá aqueles. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Ele já está Haverá, dando uma ideia, né, de que vai bater de frente, já está batendo de frente. Como bateu de frente há 2000 anos atrás, né? O que ele trouxe e agora ele está trazendo de volta para que a gente possa realmente compreender sem os erros que os apóstolos transmitiram no Novo Testamento, né? Sem as mensagens errôneas, como ele diz na cartão. haverá aqueles que receberão estas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Estes conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Muito bem. Ele fala, né, os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Ele veio para simplificar tudo. Ele veio para mostrar que a gente não precisa de rito e que a gente não precisava queimar pombo ou não sei outros, né, animaizinhos lá todos brancos, imaculados, para fazer um contato com o Pai, com o Divino. E isso, como ele falou aqui, né, no parágrafo anterior, é uma ameaça para o seu sustento ou religião. Porque muitos padres, né, todos eles vivem do salário que recebem da igreja. Mas imagina se a gente não precisar mais de igreja. Imagina se todo mundo conseguir compreender que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E a gente não precisa sair de casa num dia de sol ou de chuva para ir na igreja ou acordar cedo para ir na missa. Que Deus está dentro de nós a qualquer momento, a todo tempo. A igreja vai falir, quem é que vai dar o dízimo? Quem é que vai sustentar o Vaticano? Se ninguém mais vai lá dar dinheiro, se não precisa mais ter o pastor, o presbítero, o como chama lá, quem fica na frente dos púlpitos ali, de todas as religiões, né, seja quem for,
não, esse pessoal não vai ter mais mansão, esse pessoal não vai ter mais helicóptero, esse pessoal não vai ter mais iate. Dependendo da denominação, né? É, é, pastor, aí tem ministro, né? Depende da, depende da denominação. Tem a hierarquia, né? É, e assim, não vão fundar mais religiões, né? As que tiverem vão afundar, porque ninguém mais precisa ir lá cantar louvor para Deus. Deus não precisa disso. Quando as pessoas entenderem isso, as igrejas vão falir. E ele falou nas cartas, né, que em 30 anos isso provavelmente aconteceria. E ele falou isso no ano de 2001. Então está próximo, né? Essa mudança, talvez a verdade surgindo, né? A verdade vai libertar as pessoas. Eu queria fazer um comentário sobre o item lá em cima. Uhum. Olha a importância que nós estamos, a responsabilidade que nós estamos tendo. A realidade da existência, no caso, né, eles prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Somos nós, no caso, vamos lá atrás. Haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade das existências. Eles prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Olha a responsabilidade aí, É, muito, muito grande. Como você está falando aí de todas essas, né, dessas denominações que eles têm entre eles, né, isso pode acabar com o tempo, né? uhum. É muita coisa para a gente analisar e ver a nossa responsabilidade também. É isso. Porque muita gente não vai aceitar, mesmo assim, não sendo padre, pastor, presbítero ou, né, qualquer um desses que ficam lá na frente. Muitas pessoas também já estão com a mente sedimentada, né? E elas não vão querer aceitar uma nova verdade religiosa, espiritual, filosófica. Eu acho que é mais ou menos como você, nessa idade, saber que você é filho adotivo. Cai tudo por terra, tudo que você aprendeu, que você viu lá atrás, fala, mas como? Não? Não, acho que você não lembra, mas a gente pegou você tinha 3 anos de idade. Sério? Quer dizer, então que. Não. E o meu irmão? Também não. Mas e minha irmãzinha? Não, também não. Aquele balde de água fria, né, no seu passado, você tinha toda uma raiz construída dentro de uma religião, de uma filosofia. Não, não é verdade. Não foi bem assim. Contaram uma história. Isso chacoalha com muita gente, realmente, né? Então a gente pode ser que passe por isso, né, com os nossos familiares dentro de casa mesmo. E a gente precisa estar firme para poder ajudá-los a compreender essa verdade, que não é uma nova verdade, é a mesma verdade, né? A verdade é uma só desde o início. Mas, como foi deturpada durante tanto tempo, pode causar aí muita estranheza para muita gente. Ele, você abordou no início aí, o ponto que ele não sobre doutrinas, né? Ele é avesso a doutrinas, ritos tradicionais, né? Porque esses conflitos, eles incapacitam, né?
incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. E lá na carta 5, na página 165, ele diz assim: reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Certamente vim para dizer com as suas formas de consciência, como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e no final se manifestam em seu mundo, porém deixo ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis ou atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Então, não Verdadeira natureza. realmente não tem nada de doutrina, não tem faça isso, nem faça aquilo. Ele quer trazer liberdade, né? A verdadeira liberdade. Ele traz o conhecimento, né? Vladimir, a gente está na página 64 e agora vai para o segundo parágrafo. Terceiro. Terceiro parágrafo. Beleza, grato. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem, ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas à luz das minhas experiências no deserto e do meu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que eu tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo desta nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Essa é a segunda vinda, essa é a volta do Cristo, né? Muita gente estava esperando, muita gente está esperando ainda, né? Dizendo que ele vem descendo nas nuvens, numa carruagem de fogo, com anjos tocando trombeta. E ele está dizendo aqui, né? Ele voltou aqui, nas cartas, para poder explicar, para poder trazer o que ele trouxe. E como o Rodrigues leu aí na carta 5, ele não veio trazer nenhuma novidade, nenhuma nova religião, né? E nem manter a antiga. Ele veio trazer a verdade. E interessante que esse reino, né? Reino, é? Deixa eu ver aqui. Já tá milênio, né? Uhum, Começo deste mundo total imperativo, fundada, que será fundada, né? Então, isso. esse reino que será fundado e que desenvolverá, ele ainda será fundado, e tá falando aqui de futuro, né? Será fundada e se desenvolverá na próxima era. E essa era dura 2000 anos, né? Segundo ele, para os próximos 2000 anos. E aí ele diz o seguinte, e para você, é o que eu estou entendendo assim, né? Para você entrar nesse reino aí, vai precisar do elevado conhecimento espiritual, que é a base, né? Para o acesso a esse reino.
que ele manifestou aqui nas cartas, né? O conhecimento que ele está expressando aqui nas cartas. Sim, de tudo aquilo que ele passou. Esse seria o passaporte, né? Uhum. Por isso ele pede também com urgência que a gente possa ver por nós mesmos aquilo que ele viu no deserto. Isso se torna a nossa iluminação, né? Foi a dele, vai ser também a nossa. É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos nos preparando para isso. É exatamente isso que ele vê. Ele deu, está dando um manual de instrução para a gente estudar, ler, interpretar, vivenciar, né? Entender e poder servir mesmo para. Não é só para. Se a gente pensar, por exemplo, assim, eu vou me iluminar, porque aí eu vou transcender, vou sair da roda, vou mudar. Você está pensando egoicamente, né? Você está pensando exclusivamente em você. Eu vou me desenvolver espiritualmente e vou evoluir espiritualmente. Para quê? Qual é o propósito da sua evolução? A gente está aqui exatamente para aprender sobre cartas de Cristo e tentar levar a outras pessoas. Acabei de passar aí cartas de Cristo em PDF para as pessoas com quem eu estive hoje, né? Legal. É importante a gente entender isso, porque não adianta só ler cartas de Cristo, tem que estudar mesmo, penetrar, se verificar como, por que é assim, por que não é assim e tal, para poder entender. Porque se alguém te pergunta, mas o que é Deus? O que é Deus? Né? A gente saber explicar, não explicar porque entendeu, explicar porque aquilo que você entendeu, que é consciência universal, você pode então explicar para as pessoas, né? E a explicação de Jesus tem uma lógica que não. A lógica é muito maior do que a lógica que a gente tinha de Deus antes. É esse aparente vazio que houve, como ontem, como é que chama? A moça falou, quando a folha cai e tal, né? É isso, esse sentido de saber que ele está em nós, ao redor de nós, em todo lugar, no copo aqui, né? Onde tiver, ele está, né? Onde tem o espaço entre um átomo e outro, ele está lá vibrando, né? Tomando conhecimento e fazendo e agindo. A gente tem que internalizar esses ensinamentos que ele traz, e às vezes é uma palavra, é sutil, né? Eu não tinha uma sutileza aqui, mas me passou já. Quando a gente leu aqui, já me passou. Se me voltar, eu falo. Mas que a gente tem que perceber na leitura, perceber. E a gente só vai perceber se a gente ler com muito cuidado. E aí meditar com aquele ensinamento, e aí, pimba, aí assimila. Sim. E precisa tomar muito cuidado também, né? Porque tem tanto ensinamento aqui, que é impossível, para mim, Vladimir, é impossível eu abandonar por enquanto esse estudo e buscar outras evidências. Buscar outras evidências é abandonar esse caminho que a gente está aqui. Não estou criticando absolutamente ninguém. Cada um sabe de si, né? Mas desprezar um conhecimento desse, um caminho desse, em busca de outro, às vezes a pessoa não faz não é, ela faz porque ela acha que aquele caminho, ela se inspirou aqui e viu o outro lá e falou, opa, ali também, olha, fala quase a mesma coisa, quase a mesma coisa, né? A gente tem que aprofundar, meditar, discutir, convencer, aí falar, mas fulano disse isso, ciclano disse aquilo, tem um livro que diz sobre isso, tá bom, né? E deve ter dito mesmo, eu não questiono isso, né? Mas eu sempre falo, vamos aqui, vamos no nosso, porque aqui ele trouxe para quem consegue entender o que ele está falando. Eu passei por isso, Vladimir. Eu, no início das cartas, aqui já no grupo aqui, né? Eu fiquei titubeando, aí fui para o Espiritismo. Aí comecei a frequentar lá alguns, aqui perto de casa, né? Mas não preencheu, entendeu? Não deu liga, não deu certo. Esfriei de novo, tá? Falei, vou voltar para as cartas. Aí, dessa vez, deu certo. Porque eu achei
Porque assim, como eu não tinha entendido, né? Tava no início, não fui paciente, aí eu achei chato. Falei, vou ficar lendo esse negócio aqui e tal. Eu achava que estar em um local com pessoas, conversando presencialmente, né? Participando e fazendo um monte de coisas, atividades, né? Ativismo, eu me sentiria melhor. Mas não foi o que aconteceu. Porque eu já vinha disso em outras, né? Passei por várias situações trocando de balcão de loja, né? Ia para uma loja, ia para outra, ia para outra, ia para outra, e nunca consegui achar algo que me desse realmente, sim, motivação para continuar, né? Mas, É isso que você está falando, né? A pessoa lê a primeira vez as cartas, aí ela lê um parágrafo assim, por exemplo. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Quem é leigo, quem começou a ler a primeira vez, já começa a achar exagerado isso. Fala, não, poxa, aniquilar, o mundo vai acabar, né? Hoje, depois de ler, estudar, entender mais cartas de Cristo, eu acho que se a gente não fizer isso, a gente vai ser aniquilado mesmo. A gente não. Pode haver uma aniquilação da maior, de um número muito grande de pessoas, né? Porque, e a gente precisa aproveitar porque o homem tem fé. Ele tem fé. Você vai em qualquer igreja, por exemplo, tem lá, ou na católica, ou na protestante, qualquer uma que você vai, eles oram com muita fé, assim, acreditando em Jesus, né? Em Jesus, o sangue de Jesus, com uma força, uma fé, que se essa fé for bem dirigida, salva o mundo mesmo, né? Salva o mundo. Por isso que eu sempre tento convencer alguém, sempre tento. Eu sempre tento abrir a malinha e tentar vender, né, as cartas de Cristo. Porque às vezes você pega alguém que vai receber, que tem fé, que eu falei ontem, né, comentei com o Roberto que eu peguei um táxi, peguei um Uber com uma menina que era evangélica, dedicada. Ela levanta às 4 horas da manhã e fica até às 7 horas da manhã orando, meditando com a Bíblia, etc. É uma pessoa que tem fé, meu. Imagina se ela tem a fé dirigida por uma coisa que ela pode modificar e influenciar outras pessoas, né? mas tem um detalhe, viu? A religião, ela tem, ela controla as pessoas pelo medo. As pessoas vão à igreja porque tem medo Sim, do castigo de divino ou do Deus. inferno, tá? É, Isso, verdade. né? Isso é muito ruim, isso é opressor demais. E Cristo fala nas cartas que é assim que funciona, né? É É. pela opressão, é pelo medo, é pelo controle que as pessoas vão à religião. Era Não, por isso que as pessoas obedeciam Jeová, né? Os líderes judeus na época, né? Ó, Deus vai te castigar, você vai ver. Se eu não trouxer a pomba aqui, você vai ver o que vai acontecer. Mas me traz um carneiro aí, senão você vai ver só o que vai acontecer. E acontecia, né? Porque, pô, já era ruim. Não podia melhorar, né? Uma época difícil pra caramba, né? Onde as pessoas se É, matavam e deixavam o corpo no meio da rua. é. Um negócio terrível, né? Muito bem. Dá boa noite para o Oswaldo Borges, que chegou aí. Salve, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite, Elson. Boa noite. Ah, Lucineide chegou também. Oi, Lucineide. Olá, tudo bom? Olha. Muito bem. Página 64 do livro grande, carta 2. E agora a gente vai para o último parágrafo. Foi e ainda é. Tá? Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente
com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido, para promover a futura evolução espiritual. Ó, Esse parágrafo é importante, né? Isso tem que ser bem estudado. só uma pergunta aí, ó. Por que que esses mestres, né, que ele cita aí, né, outros que existiram, por que que eles são mestres? Por que que eles se tornaram mestres, né? Alguém sabe dizer? Tá aí no parágrafo a resposta. Fala, Vladimir. Eles estavam totalmente comprometidos com a verdade da existência. Exatamente, mas comprometidos mental e emocionalmente. Isso, Por isso que mesmo. mental e emocionalmente? Boa, Rodrigues. Por Boa. quê? Porque é com o pensamento e as emoções que a energia, né, é trabalhada e vem ao estado de visível, né? É com Isso, ela que nós construímos a nossa existência. é isso aí. Então É isso. é importante demais esse comprometimento mental e emocional. Isso é um grifo que a gente deve ter no livro, porque o tempo todo Jesus fala da mente e do coração, da convicção, da fé e da emoção, né? É importante a gente saber disso. É assim que se realizam os milagres, né? Que como eu sempre digo, eu já sei fazer milagres. Eu só não consigo ainda, né, fazer um milagre, mas eu já sei. É com a mente e o coração, né? Com a mente totalmente comprometida e a emoção aflorada, totalmente aflorada. É uma questão de conseguir fazer isso, né? De ter essa fé inabalável e uma emoção ó, forte. Pronto. O que mais? Foi que você viu aí, Isabel, que você chamou. Não, eu não entendi quando ele fala assim, foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade, da existência, isso que você falou, muito importante, venham à Terra. Ele está falando que esses outros mestres que já existiram, como Buda, como não sei o que outros, que eles venham à Terra ou que venham novos mestres. Isso que eu não entendi. Venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, eu vou pular essa vírgula aí, aquilo que reside na dimensão criativa universal em um estado não definido. Eu achei muito complexo isso. Porque são verdades transcendentes, né? Para nós mesmos é bastante complexo para tentar compreender. É como se a gente tivesse nascido cego e alguém está tentando descrever a luz. Descrever a luz é quase impossível, né? A gente E pode a gente perceber está. o que a luz revela, não o que a luz é, né? Você pode falar, quando está escuro, eu não sei o que tem no quarto. Quando acende a luz, eu vejo tudo o que tem no quarto. Vejo à distância, a gente pode explicar isso, mas explicar a luz, né, é mais difícil ainda. Então, esses mestres que vêm trazer a verdade, né, provavelmente, não sei se ele está se referindo a Krishna, a Buda, são mestres consagrados, né? E não sei se são os mestres, os novos mestres, vamos chamar de novos, né, por assim dizer, por exemplo, Saint Germain.
Muita gente gosta muito de Saint-Germain, muita gente já leu o livro de ouro de Saint-Germain, mas Saint-Germain foi um homem, foi uma pessoa, ele teve vida na França, pelo pouco que eu me lembro, que eu também li o livro. E ele foi um alquimista, ele transformou chumbo em ouro, coisa e tal. E ele veio trazer, né, essa própria analogia aí de chumbo em ouro. Nós somos chumbo hoje, né? Estamos aqui nos burilando para nos transformarmos em ouro. E ele, Mestre Saint-Germain, já está provavelmente na consciência crística, né? Junto com outros mestres também que são mais atuais, vamos dizer assim. Não são mestres de 2000 anos. Acho que a Valéria sabe mais do que eu e talvez algumas outras pessoas, Lucineide, pode falar um pouco melhor de quanto tempo tem a ideia, né, dessa pessoa Saint-Germain. Mas de todo Os jeito, sete mestres ascensionados são os sete mestres responsáveis pelos raios, 7 raios das chamas sagradas, que é o arco-íris. E as 7 cores do arco-íris é uma energia de dom divino. E cada mestre é responsável por um raio. O Saint-Germain é responsável pelo 7º raio, que é o raio do violeta. É o raio da transmutação de toda a energia densa que tem aqui no planeta para a energia do amor incondicional. Esses 7 mestres foram os discípulos de Jesus. O Saint-Germain foi Pedro. Ele foi Pedro na época. E os demais também. Tem Paulo, o Paulo é o mestre Hilarion, que é o raio verde, é o raio da cura. Ele e Mãe Maria. Mãe Maria, ela é responsável e ela cuida muito junto com o mestre, ele chama mestre Hilarion no Cosmos, né? E ele é responsável pela cura. Mestre Hilarion e Mãe Maria juntos. Então, é sempre o sagrado masculino junto com o sagrado feminino, para dar como Deus, né? Então, tudo que há em cima, há embaixo. Então, é a semelhança, né, do universo aqui na Terra. E é muito lindo estudar as 7 cores do arco-íris, são 7 dons divinos. O primeiro raio é o raio azul, que é a proteção divina, que é a vontade divina, a justiça divina. Vocês querem que eu fale de outros? Que não está aqui, né? Mas Eu, esses mestres que ele fala, eu eu gostaria. acredito que são esses 7 mestres que ele fala. São os 7 mestres das 7 chamas sagradas. E, na verdade, eles falam no livro que se estuda 7 chamas sagradas, que nós estamos no caminhar da ascensão, nós temos que saber conduzir essas 7 energias. Nós temos que usá-las e praticá-las aqui, porque nós já conhecemos a verdade, a realidade do que nós somos. Nós somos luz, nós somos filhos de Deus, e essas 7 dons são as 7 chamas, são 7 dons básicos de Deus que nós precisamos exercitar. Nós temos que sempre invocar a vontade do Pai em nossa consciência, em nosso coração, porque a gente não tem que viver às custas da nossa vontade. Nós somos filhos e semelhança de Deus. Então, a gente tem que entender que nós precisamos chamar todos os dias a divina presença do Pai, Mãe Vida, e que Ele nos ensina o que Ele quer que nós façamos naquele dia de acordo com a vontade dEle. E assim a gente tem que trabalhar o dia nosso. À medida que você vai trabalhando isso e meditando o Pai Mãe Vida, você começa a perceber a presença divina no outro, e que você todos os dias você está trabalhando a vontade divina e concentrando o seu dia de trabalho na vontade dele, que é amar, é respeitar, é você ouvir o outro, é você ser generoso, é você ser compassivo, enfim. Existem várias outras coisas envolvidas nesse parágrafo aqui que eu acho que encaixa
nesse estudo das 7 chamas sagradas, que são os 7 dons divinos, que é a base para se entrar no reino dos céus. O Isabel, Oi. fazer uma contribuição para você, tá? Tá. Se a gente ler, se a gente ler o texto de trás para frente, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Hum. Eu vou começar aí pela dimensão criativa universal, tá? Ele está dizendo que Peraí, é aonde que está isso? Dimensão o criativa. último Ah, parágrafo. tá. Ai, tá. Ele diz assim, que a dimensão criativa universal ela está no estado não definido, certo? Uhum. Isso eu não entendi. Pois é porque ela não tem definição mesmo, né? Ela é um estado de Ah, luz, né? tá. Cristo diz na carta que é um estado de silêncio e quietude, né? É isso? Equilíbrio, está em Equilíbrio. equilíbrio, Ah, em tá. silêncio e quietude. Equilíbrio e Entendo. silêncio, tá? Aí Tá. veja bem, ele está dizendo que esses mestres, eles chegaram num nível, né? Que eles puderam cunhar, podem cunhar, puderam e podem cunhar palavras para descrever essa dimensão, porque ela Hum, é muito complexa para se entender. É como o Roberto falou, o como é que Robert. você descreve a luz? Aham, É muito eu sei. complexo isso, né? Então, ele está dizendo o seguinte, que virá, né? Que venham, que virá, enfim, mestres podem escrever textos, assim como ele escreveu, como ele trouxe as cartas. As Assim, cartas agora eu já é tô uma palavra entendendo. cunhada, né? Aqui Uhum, tem palavras que descrevem a existência. Se você for na carta 5, o maior desafio dessa carta aqui, para mim, né, o Rodrigues, o maior desafio dessa carta está na carta 5, a partir da página 182, quando ele vai falar da dimensão universal de consciência. É, ele fala que ele explica passo a passo, ele pede para a gente ler devagar, parágrafo por parágrafo, meditando, né? Por quê? Porque é um texto muito complexo para a mente humana. É a uhum, coisa mais difícil que eu acho nas cartas. uhum, Mas, enfim. E aí, se você esses mestres, né, venham à Terra para cunhar palavras. Por quê? Porque nós precisamos das palavras. E é. veja bem, no parágrafo seguinte ele diz assim, ó, que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo, mas ela teve a servidão dos seus propósitos. Ela serviu aos seus Uhum, propósitos. uhum, Mas, principalmente o Novo Testamento, ele foi corrompido. As palavras foram corrompidas. Então, precisa-se que o buscador, é necessário que o buscador tenha acesso a palavras que o levem a esse raciocínio. Mas a verdade, ele quer que nós estejamos prontos, a consciência criativa universal, ele está pronta para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. uhum, Então, não dá para entender não, não dá para evoluir aqui se você não ler algo que te leve a raciocinar, mudar o teu paradigma, né? E que você uhum, tenha uma comunhão com este ser, né? Que é a consciência universal. É o que eu uhum, entendo desse parágrafo aí que nós lemos agora. Ele está dizendo simplesmente que nós precisamos da letra, sim, e sim, as cartas estão aqui a provar isso, né? Mas também sim, precisamos dessa união, desse envolvimento, dessa relação com a consciência universal através da consciência divina, entendeu? sim. Bem E a explicado. humanidade, Roberto, esse é um só minuto. corrigir uma coisinha que eu falei errado, Vladimir. O sétimo raio, Saint Germain, ele não foi Pedro, não, ele foi o pai de Cristo, ele foi José. Ele foi José. O Pedro, ele é do primeiro raio, era o mestre Eumória, é o Pedro, o apóstolo Pedro, tá? Lembrei agora. E ele diz que esses mestres têm que vir para cunhar palavras para explicar para a humanidade, porque a gente só entende através de palavra. Isso. A gente não tem outro jeito de entender.
É claro que se você meditar, você pode ver imagens, etc., mas vai ouvir uma palavra te explicando a imagem, Sim. né? A palavra é tão importante que Cristo diz que se você, depois da meditação, tiver algum entendimento, né, receber alguma luz, você pega uma caneta, né, e anote isso, né, para você praticar, meditar, enfim, corrigir alguma coisa que você recebeu. O que é escrever? E o que é colocar no papel? É uma palavra, né, é um texto. Uhum. Sim, sim. Claro. Ficou bem entendido. Obrigada. Eu tenho também uma pequena contribuição nesse sentido aí. Eu entendo ali, eu vejo a expressão do puro amor da parte do Cristo, porque ele conhecendo a ignorância da raça humana, de todos nós, e eu falo de uma forma geral, e que nós somos acostumados a construir a nossa fé em cima de uma imaginação. Nós não podemos ir além da imaginação. Então, ele trabalha com a gente com aquilo que a gente tem. Então, por que cunhar palavras? Porque nós acostumamos a criar os nossos slogans, nossas imaginações, a nossa idolatria que nós criamos, o culto à imagem, a partir daquilo que a gente lê e aquilo que a gente ouve. Então, a partir daí, o que ele está trabalhando? Para mover o nosso estado de imaginação, daquele arcaico para uma imaginação mais pura, e levando a gente, encorajando a gente a buscar mais pelo contato direto, contato pessoal, que até então não era cunhada, a imaginação era formada, a fé era formada a partir dessa imaginação, de ouvir ou de ler a obra de alguém. Por isso, tantos mestres aí que vieram e realizaram a obra na Terra, e eles ficam imortalizados na mente das pessoas. Por isso, tanto culto a tantos mestres que vieram. E a gente tem mestres que vieram aí, cunharam palavras que a gente não dá conta de contar. A Índia mesmo é um celeiro de formação de grandes mestres, de grandes pensadores. Grandes homens que compreendeu a realidade da existência. E para o Cristo fazer a gente viajar para esse mundo indescritível, é necessário usar o descritível. Então, é por amor e misericórdia a nós, é por isso que ele fala, descrever aquilo que é indescritível. Para que a nossa imaginação ela vá andando para frente, vai sendo burilada, vai sendo trabalhada, até o ponto da gente não necessitar mais você entrar no estado de ser que é a da própria consciência divina, e aí a imaginação criativa, ela é pensada, até nós nos tornarmos homens pensados, pessoas, ser humano pensado, não homem pensante, ou o ser humano pensante, que até hoje nós somos pensantes, mas nós temos que ser pensados, que é o que o Cristo fala, permeado pela consciência divina. Por isso ele ensina como o caminho, ele dá uma nova descrição da consciência universal, da consciência divina, para que a gente vá mudando o conceito de Deus, que está tão arraigado na mente de todos nós, como está arraigada a imagem de Jesus, que veio à Terra, como está arraigada a imagem do Maomé, como está arraigada a imagem do Buda, do Krishna, e assim tantos outros. Então, as pessoas, quando ele vem e ele cunha essas palavras e as pessoas conseguem andar um passo para frente, a gratidão das pessoas é tanto que eles não querem que aquilo se apague na mente deles. Aí eles esculpem estátuas. Esculpem estátuas das pessoas, para que aquilo nunca se apague. Mas, na verdade, o que o Cristo está tendo aí é uma grande atitude de amor para com todos nós. Porque não só ele, mas toda a consciência crística, expressada por esses grandes iluminados. E nós tivemos aí
o físico, Albert Einstein, e tantos outros aí, espalhados por esse globo afora. Lá na China, aquele pessoal lá das montanhas, lá, os tibetanos, são muita gente iluminada que entendeu essa realidade da existência. Mas ainda é preciso ser cunhado em palavras para que as pessoas tenham a oportunidade de andar para frente um pouquinho, descolar do passado. De maneira como que a gente entende hoje, né? É. Só com palavras, né? Falando a língua que a gente entende. Se não traduzir, como que a gente vai fazer? Então, eu entendo isso aí. Aproveitando Só o que o Oswaldo falou, né, sobre a palavra escrita, né, e realmente nós ainda precisamos disso. Mas o propósito, esses mestres, eles estavam totalmente comprometidos com o mental e o emocional. E quando você está nesse estado de comprometimento, a palavra, ela sai da cena, porque você está tão comprometido com a consciência que ali é onde tudo surge, tudo acontece, tudo nasce e tudo termina. É lá, no silêncio e no equilíbrio, é lá que está tudo É isso. lá. Lá é a fonte. Então você não vai precisar de livros de referência, você não vai precisar estudar, você não vai precisar de nada disso. Você não precisa mais alimentar a tua mente humana. Você está na consciência universal. E aí é outro nível de realização. A palavra ainda é preciso agora, É porque nós muito. estamos com a mente humana ainda. Mas a partir do momento que nós virarmos essa chave e nos comprometemos mental no pensamento e emocional no coração, a palavra deixa de ter valor. Aí Posso é falar? Pode, meu irmão, pode falar. Só um minuto. Mas ele fala que é essencial que um mestre como ele próprio e outros. Então, ele está explicando justamente isso, que esses mestres, assim como ele e outros, vieram cunhar palavras, o quê? Da verdade, que ainda a gente não conhece. A gente precisa ainda, então a gente ainda vive um pouco na ignorância. Por isso, a necessidade desse estudo, como outros estudos, no meu modo de ver, tá? Para que a gente possa ir saindo aos poucos da ignorância, porque todos nós somos ignorantes. Todos nós sabemos muito pouco Totalmente. daquilo que Jesus veio trazer. E como outros mestres. Essa é só a minha opinião, tá bom? Obrigada. E principalmente para desimpregnar da nossa mente a necessidade de estar dependurado no outro. A gente entender que a responsabilidade é nossa. Que a responsabilidade é totalmente nossa. A partir do momento que nós compreendemos isso aí, até as cartas vão ser deixadas. Porque elas vão se tornar realidade na nossa vida. Então, ele fala que esses mestres vêm cunhar palavras, então a gente tem que estar atento também, né? Não ficar fechado para os sinais. Eu posso fazer só uma observação? A mesma observação que eu fiz ontem, que Jesus fala sobre a palavra. Ele diz assim, ó, assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, célula, dentro dos sistemas vigentes até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência, que poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original, na consciência do poder criativo, se manifesta no mundo visível. A palavra é, portanto, o padrão de consciência
que permanece na mente criativa divina, manifestando continuamente em si mesma. É isso, tem que cunhar palavras para a gente entender e saber que toda vez que ele falar fé, ao que é que ele está se referindo, né? Quando ele fala sentimento, o que é que está se referindo? O que significa sentimento? A palavra traz com ela a consciência da própria palavra, né? Daí a nossa responsabilidade com o que nós falamos, Também, porque a sem dúvida, palavra vem carregada de consciência. sem dúvida. Então, a palavra é aquilo que a gente é. Quando a gente solta uma palavra, ela demonstra exatamente quem nós somos, porque é a própria consciência agindo em nós e através de nós. Isso mesmo. Posso fazer uma observação que ele diz, né, que esses mestres, eles estão mental e emocionalmente comprometidos, né, com a busca da verdade da existência. E eles vêm trazer para nós o que nós não conhecemos. Assim como uma criança que é ensinada a ler não conhece as palavras, né? Esses mestres vêm trazer para nós aquilo que reside na dimensão criativa universal, que a gente nem sabia que existia. Então, o que eles vêm trazer para nós, tanto Cristo quanto esses outros mestres, eles vêm dizer para nós, olha, existe alguma coisa ali atrás daquela montanha onde vocês não estão enxergando. Lá existe um mar. Imagina, né? Todo mundo nasceu em Minas Gerais, nunca ninguém viu o mar. E ele está lá em cima falando, olha, lá embaixo tem um monte de água, se chama mar, se chama oceano. Tem baleia, tem peixe, tem navio, tem jangada. E a gente não faz a menor ideia do que é isso. Ou seja, se não tiver alguém lá em cima, lá no alto, olhando longe, a gente que está aqui embaixo na terra só enxerga a montanha. A gente só consegue enxergar até onde os nossos olhos veem. E Cristo e esses mestres vêm para dizer para nós o que está muito mais além, aonde a gente pode chegar, aonde a gente pode ir. Vem descrever através de palavras para que a gente possa entender alguma coisa. Por que falar em estado de equilíbrio? O que é estado de equilíbrio? Para muita gente, se você falar, der um lápis para ela, né? Ele fala, põe o lápis aí em estado de equilíbrio. A maioria vai colocar o lápis em pé. E o estado mais complicado para o lápis é ficar de pé. Porque qualquer vento, qualquer batidinha, ele vai cair. O melhor estado de equilíbrio para o lápis é deitado na mesa. Então a gente tem conceitos aí, né, diferentes, conceitos de Deus, como o Vladimir estava falando. Eu sempre achei que o papai do céu estava no céu, que ele fosse velhinho, barbudo, cabelo, barba branca, né, cabeludo, branco, não tem barbeiro lá. Né? Mas Cristo vem trazer para nós, e ele fala logo na carta 1, né, para a gente modificar esse conceito. Não é um super ser humano, como o pessoal lá na Palestina, né, antigamente, lá os judeus acreditavam que era um super-humano que tinham poderes sobrenaturais muito parecidos com os nossos, mas era um super-humano. Assim como nós somos um super-animal para um cachorro, que prepara a própria comida, que abre uma latinha, né, que corta um sachê, Deus é assim para nós também, era. E ele vem trazer isso, ele vem mostrar para nós que não, Deus não é isso. É tudo que eu entendo aqui nesse parágrafo. Por que que esses outros mestres vieram à Terra cunhar palavras para nós? A Lucinete escreveu aqui, não dá tempo de ler. Pode falar, Lucinete. Não, só para você falar de me falar o número, a página que ele leu para nós anteriormente, porque eu quero reler. 47, 47, 42. 42. 42. Obrigada. Eu quero ler. A palavra é Porque tão já havia importante. conversado, A eu já havia palavra, conversado uma vez com o Roberto sobre palavras, que a palavra caridade é uma consciência, tem várias palavras, então eu quero reler esse texto para introduzir mais um pouco. Obrigada.
Interessante, né, Roberto? Você trazendo isso aí para uma reflexão, você falando e eu aqui mergulhando também. Há muito que a gente. Por isso que é indescritível, essa coisa é indescritível. Você só tem como sentir, não tem como verbalizar. O nosso intelecto ele é muito Poluído. Ele é muito poluído. Não dá para descrever isso aí. Isso. Porque como é que o mestre de fora vem nos dar o recado se o Cristo fala que nada existe fora de nós? Esse mestre é um negócio que a gente precisa de refletir. Então, o que quer dizer esse termo mestre? O que quer dizer cunhar essas palavras? Para nós, a palavra ela vem em uma forma de consciência. E se ela ganhar forma no mundo, aí ela ganha vida fora. Mas mesmo que ela não ganhe no mundo fora, mas ela ganha no nosso mundo. Se tudo acontece dentro, se os recados são dados intimamente, o que é dado para mim, o recado para mim, pode não ser o que deu para você, para o outro. Por isso que a gente está aqui, para trocarmos as ideias e a gente evoluindo juntos. Porque à medida que a gente estuda aqui, eu ouço a exposição de vocês, desperta muita coisa na minha mente. Se nada acontece fora de nós, então esse mestre nós precisamos refletir mais e pedir mais orientação à consciência divina para a gente saber. Eu acho que esse mestre não se confunde com personas que vieram aqui. Esse mestre é muito mais refinado. Mas a gente ainda não sabe. Oswaldo, esse mestre pode ser nós mesmos. Porque tudo Então, está dentro de nós. E Tudo somos está nós dentro. mesmos. A carta 1, ela vem e fala para nós que esse roteiro que ele dá para nós, esse manual, que é a própria cartas de Cristo, é para a formação de mestres. Então, ele considera Então, tá nós vendo? que nos associamos, que conseguimos compreender as cartas, que estamos no caminho das cartas até hoje, nós estamos nos tornando mestres. Isso Ele fala na mesmo. primeira carta dele. E mestre de nós Para mesmos. nos libertar, e ela pode ser considerada um curso para se tornar mestre. Mestres. Somos nós. Vamos estar prontos nessa caminhada. E aqui na carta 2, ele fala que aqueles que não tentam... Como é que é? Ele fala aqui? Há muitos que não vão poder receber essas cartas, ainda não estão prontos. Nós estamos prontos. Tanto estamos prontos que nós estudamos muito as cartas. E ele fala que a verdade e a realidade da existência nós vamos conseguir encontrar, perceber, compreender, e estes somos nós, os futuros mestres, prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Ou seja, vai chegar o momento nosso que nós temos que estar preparados para que a gente possa fazer isso que nós estamos compreendendo. Para aquele que vai despertar no momento daquela confusão que vai existir, que é o final do Apocalipse, é a nossa ascensão, todos vão estar despertos, e é como, eu não sei qual de vocês que falou, se foi o Rodrigues, ou acho que foi o Roberto, todo mundo vai saber que é órfão, e que o pai verdadeiro é Deus Criador. E isso vai pirar a cabeça das pessoas. Então ninguém é órfão, né? Então ninguém é órfão. Só adotado. Não, todos somos... que ninguém é órfão, mas que o Roberto vai falar, todo mundo vai falar, mas eu sou órfão, então eu não tenho pai e mãe, isso que o Roberto quis dizer. Não, o seu pai é o Deus, né? E eles não sabem isso, porque ninguém um falou isso orfanato para nós. instantâneo, né? É um orfanato instantâneo. Para Ficou, nenhuma religião foi criou de falado, novo. nenhuma religião falou isso para nós. Agora, tem uma coisa que eu acredito que a religião faz bem. A nossa juventude hoje, ela não acredita em Deus. A maioria delas
não aceita Jesus, não aceita Deus. Por quê? Porque os pais não levaram para a religião, para a missa. A religião, em algum aspecto, ela faz você acreditar que tem um ser divino, pelo menos. E esse ser divino existe de alguma forma que te ajuda. Só que a religião deixa você presa nessa definição apenas e não deixa você alçar voos, saber Isso. da verdade, da realidade. Esse é o defeito da religião. Mas, se você insere uma semente dentro dos seus filhos, através da sua própria religião, que é os pais, independente dela, qual religião seja, você faz a gente com mais facilidade de trabalhar com esses jovens hoje. Eles não acreditam em Deus. Eu não consigo falar com os meus sobrinhos sobre Deus. É impossível falar com eles. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não Antigamente foi era em colocar casa, uma né? sementinha da crença de que Deus existe e que ele criou o universo, pelo menos. Ele é Sim. dono do universo, mesmo que ele esteja lá no céu. Mas Uhum. tem que ter esse link. Eu penso o seguinte, Da juventude de hoje não inseriu essa semente dentro deles. mas, hein, Valéria? Vamos voltar aqui mesmo na história do próprio Jesus. O que possibilitou a ele a receber essa avalanche de conhecimento, sim, numa única encarnação? Foi porque ele foi essas crianças de hoje aí, ó. Ele não aceitou nada do que existia. Então, Não, mas eles quando você perceberam... vê os filmes dele, eu acho que não sei se nas cartas ele Não, mas fala. ele está falando nas cartas. Não, sim, sim. Ele sabia muito bem toda a Torá. Tanto é que ele era como é que fala? Ele era o rebelde, né? Ele não aceitava as ideias da Então, mas Bíblia, ele não da aceitou o Torá. ensinamento da Torá. Ele não aceitou os ensinamentos da Não. Bíblia. Então, ele conhecia a religião, ele conhecia Deus. Então, Ele mas não só a religião aceitou, instituída. E não né? conhecia o Deus que a religião pregava. O que ele pregava, não. Então. Que a religião pregava, ele não quis saber Não. nada dele. Ele não queria. Tanto é que ele brigava muito com Mãe Maria, que Mãe Maria queria Então. ensinar ele, né? E ele não aceitava a Pois religião. é. Eu posso Mas dar um para exemplo? ele não aceitar, ele, quando criança, ele foi instruído com a Torá, com a religião deles. Ele só não aceitava. Por isso que ele era tão rebelde daquela forma. Então, mas Por posso dar um causa exemplo? dos aspectos de definição dessa religião que era da judaica, né? Uhum. Posso dar Então, um ele exemplo? tinha um ensinamento, ele tinha a semente que eu falo. Agora, o que vai fazer levantar voo é a iluminação, é o conhecimento, é o caminho Então, das cartas, é então outra consciência, é ele não outro tinha conceito. conhecimento religioso, ele sempre sabia como a gente sabe da religião católica ou da religião protestante, vivendo, ouvindo os nossos pais um pouco e tudo. Ele se negava a acreditar naquilo. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, bem mais próximo. Eu nunca tive nenhuma religião. E hoje, eu acredito total e absolutamente na consciência divina. Total e absolutamente na consciência universal. E aceito Jesus como meu verdadeiro mestre, independente de qualquer outro ensinamento religioso, né? Mas você não foi batizado, primeira comunhão, Não, nada disso você eu fez? fiz a primeira, sabe como é que eu fiz a primeira comunhão? Eu estava um dia visitando, um fim de semana visitando minha tia em Ibiúna, ela falou, você já fez primeira comunhão? Eu falei, eu não. Então amanhã você vai fazer. Ela era amiga do padre, foi lá, falou com o padre falou, vem na missa amanhã e eu vou te dar a hóstia, você fez a primeira comunhão. Eu fiz. Foi Não fez desse jeito. catequese, essas Não, fiz coisas, nessa catecismo, época não tinha? não fiz catecismo, não fiz nada disso. Não? Agora, eu já li um monte de outras coisas, mas para me aculturar, não para seguir ou entender Deus. Nunca eu entendi Deus através de nenhum outro livro que não fosse Cartas de Cristo. Nunca. Né? O que o Pai, Mãe, Vida
Eu nunca entendi do jeito, ou seja, eu nunca li, tive uma fonte teórica que não fosse tão boa quanto Cartas de Cristo. Agora, eu tinha esse conceito de que era um ser difuso, mas era conceito meu. Não era eu não aprendi no catecismo, não aprendi na Bíblia, eu aprendi comigo mesmo. O meu pai falava, Deus, minha mãe falava, Deus está dentro de você. Era o ensinamento que eu tinha. E eu Então, entendia o que ela pronto, ela já falava. inseriu a semente em você. Não, mas Ela não inseriu a religiosa. semente em Mas você. não religiosa. Não Não importa, é Deus que religiosa. está em você. Não, não, Deus eu acreditei desde que eu nasci. Eu já vim com conhecimento divino. Eu vim da consciência divina. O que eu estou dizendo é que Mas nessa vida formalmente, ninguém me ensinou o que era Deus. Eu não tive nenhum ensinamento, eu não absorvi o ensinamento de Deus, aquele ser poderoso, julgando os vivos e os mortos, quem está certo e quem está errado, mas estrelinha, havia cruzes. uma semente do Senhor, de alguma forma, porque Não, em algum eu já momento vim ela com ia crescer isso. e germinar, Mas é né? claro, eu vim com a minha alma. A minha alma é fragmento divino. Ela já está em mim, já está interior. É uma questão de acessar. Jesus me ajudou a acessar a minha alma. Mas Mas o você senhor só agora, acessou né, essa alma, o senhor já só admite. teve esse crescimento nessa luz, porque em algum momento da sua vida, essa semente também foi desperta no Senhor, senão Mas, não, então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu não tive nenhuma ajuda de nenhuma religião introduzindo Deus para mim. Se eu tivesse recebido a informação da religião católica, por exemplo, do que era Deus, eu estava errado. Eu teria que refazer esse conceito agora, através do conhecimento e da fé que eu tenho. A religião não ajuda em nada as pessoas. Ela ajuda quando ela tira a pessoa, por exemplo, da droga e traz para um bom pensamento. Pega um pai que é um louco, desvairado, e faz ele se transformar num pai responsável. Isso tudo bem, mas com assistência social faz também. O problema da religião é a dominação. É isso. É isso. Eu não preciso de religião. Eu preciso de Deus, do Pai, Mãe, Vida, da consciência divina. E vou dizer mais. Eu aceito Jesus como meu mestre. Mestre que eu venero. Né? Mestre que eu respeito. Não que eu venero. Eu não idolatro a Jesus. Ele sabe disso. De vez em quando eu falo para ele, eu não estou aqui para te adorar. Estou aqui para te seguir o seu ensinamento. Se eu seguir, se eu idolatrar, se eu parar para seguir, para ficar batendo cabelo, ajoelhando e fazendo sinais para Jesus, eu estou contra Cartas de Cristo, contra o ensinamento que Jesus nos dá. Ele fala, por que você fala direto comigo? Vai falar direto com o Pai. Você já aprendeu a falar direto com o Pai? Não significa que eu não respeite o ensinamento que ele traz ou não respeite a figura dele. Pelo amor de Deus. É o meu mestre. Eu respeito e já recebi vários sinais dele para mim e sou bem grato e sim, continuo seguindo. Eu leio Cartas de Cristo todo dia sabendo que é dele que veio. É isso. Não significa que eu não... Jesus tem que tirar pedra na cruz. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que Jesus não é para ser idolatrado. Só isso. E a religião idolatra Jesus na cruz, pelo amor de Deus. E eu acredito mais ainda que o Cristo é a segunda volta dele, depois de 2000 anos Eu tenho atrás. E a certeza volta disso. dele é as cartas. Tenho Ele não vai certeza vir aqui em disso. figura humana. Eu Ele tenho já está certeza aqui, a disso. energia dele já está aqui. Todos nós emanamos a energia deles a cada vez que a gente impregna um ensinamento dele. E a gente já sai, a nossa energia, o nosso coração emana essa energia crística dele. Vocês podem Disso eu ter tenho certeza certeza. disso. Eu tenho certeza E, também. e aqueles que conseguiram compreender as cartas, e ele já sabia, cada um de nós aqui, de quem ia ficar, quem não ia ficar, nós somos os discípulos dele. Nós somos os futuros mestres dele. Vocês podem ter certeza disso.
Ele não está aqui à toa, ele está montando uma nova era de 2.000 anos atrás, e quem vai ensinar a religião, a verdadeira religião, a verdade do universo, vamos ser nós, os mestres que ele está querendo formar. Ele está formando através dos ensinamentos das cartas, a verdadeira realidade da existência de cada um de nós. Mas ele está Aí, ensinando a a hora que religião, esse hein? momento chegar, já vai ter acontecido toda a separação do joio do trigo, né? Vai acontecer toda a situação, e a nova era dourada vai começar, esses 2.000 anos. E vamos ser nós os responsáveis, os mestres que ele está formando. Acreditem nisso. É isso que ele veio fazer. Então, mas ele não veio introduzir uma nova religião, não, hein? Não, não, não. É a verdade da existência, eu falei. É o Ele que é veio o construir universo. uma nova consciência. Uma nova consciência. Nós estamos buscando isso dentro de nós, né? Não, nunca. Ele fala ali nas cartas, né? Eu não sei, eu não tenho nada com cristianismo. Cristianismo foi criada por causa de Cristo, né? Ele renega esse nome. Não tenho nada a ver com essa ligação desse nome, dessa religião. Eu não a reconheço, porque Lá ele não é no, religião. Ele é um ser divino, filho de Deus Pai, Criador, como nós somos irmãos dele. Por que que nós somos irmãos e podemos fazer as mesmas coisas que ele? Que nós estamos conhecendo a realidade do universo. Que Deus Pai não está fora de nós, está dentro de nós, e é através disso que nós temos que conhecer, saber lidar com as energias, ficar sempre atentos aos pensamentos, às emoções e ao mental, que é o que o mestre ali faz. É isso que nós temos que fazer e começar a exercitar isso. Mente e emoção gera cocriação. O que que eu estou cocriando nesse caminho, que eu já estou consciente de várias coisas no caminho, pelo caminho das cartas? O que que eu estou fazendo no meu dia a dia, através das minhas emoções e dos meus pensamentos? E treinando para fazer a minha verdade, a verdade que ele quer que a gente traga. Então, a gente tem que parar e pensar nisso. Aquele primeiro parágrafo que a Maria Fernanda falou é a pura verdade, a responsabilidade, né? Esses prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Esta é uma das nossas missões. Nós seremos nós somos os discípulos dele. Nós somos os escolhidos dele, como ele escolheu os 12 apóstolos lá no passado. E aqui não tem mais número, ele escolheu muitos. Ele precisava de muitos hoje. A geração é totalmente diferente do que era do passado, 2.000 anos atrás. E é muito lindo a gente perceber isso. E é muito lindo e muito cheio de gratidão no coração e agradecer que nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos conseguindo perceber a verdade do Pai e a verdade do próprio Cristo, que veio há 2.000 anos atrás. Nós conseguimos agora ter toda essa abrir a consciência nossa, expandir a nossa consciência. eu não lembro qual é o texto complementar, procurei aqui, não achei não. É que ele diz que a religião ela tem o seu valor, ela tem um valor, né? Que é o valor exatamente essa de que a pessoa tem uma consciência que existe Deus. Isso é ensinado na religião, que existe um Deus. Lógico que ela não sabe que Deus é esse, né? Mas ela sabe que existe. É só isso que é bom, que é bom não, né? Que Cristo diz nos textos sobre a religião. Agora, quem quiser realmente tirar isso a limpo, né? Essa dilema da religião, é só ler a carta 6 página 225 sobre o cristianismo. Uhum. Ó, matou a charada ali, bem explicadinho e mastigado. É o conflito. O que a religião faz é criar um conflito, né? Por conta das crenças, os paradigmas, os problemas e por aí vai. Mas Conflito e com controle, né? todo o Controle, é uma paradigma, forma de controlar, né?
Mas com todo o paradigma que ela tem, o Rodrigues, eu Ela concordo plenamente com isso. tem um valor, sim. Concordo? Ela tem esse primeiro valor. Esse primeiro valor que eu estou falando é que não foi colocado na nossa juventude. E com Sim, sim. isso, eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam. Eles não, porque a gente precisa desse Mas, valor para que a gente possa falar das cartas de Cristo com eles. mas, Valéria, é necessário que as figuras morram para que a realidade venha. É necessário que os mestres figurativos morram, como as religiões. Independente de você ter frequentado ou não, da gente ter frequentado, nós estamos cheios de crenças. É necessário que essas figuras que nós criamos, e a nós atrelarmos o Cristo apenas à pessoa de Jesus, e hoje não é isso. É preciso que Jesus morra na nossa mente para que o Cristo manifeste em nós, porque o Cristo está em cada um de nós. E se nós continuarmos ainda nessas condições, a religião vai demorar a morrer de morte natural. Porque então eu acho que tudo tudo tem sua razão de ser. Eu vejo isso aí já um trabalho da consciência divina que está realizando. É melhor que eles desapeguem disso aí, para eles, quando eles começarem a reaprender, porque já são almas velhas, eles já vão aprender da forma correta. Porque a hora que ele chegar no período do amadurecimento, até o jovem está cheio de fantasias na cabeça. Ele vai começar a pensar nessas coisas depois dos 30, dos 40. Então, até lá, não. Até lá são fantasias. Mas se não morrer a personalidade, aquela consciência que é a real, não manifesta em nós. É preciso morrer a nossa mente de morte natural. E o mundo que a gente está salvando da autoaniquilação é o nosso próprio mundo. O nosso próprio mundo que nós percebemos. Esse já está sendo salvo por nós. Ainda tem muito que a gente salvar. Está cheio de coisas para a gente resolver. Mas nós já estamos trabalhando nisso. Nós já iniciamos o trabalho na vinha. É possível que esses meninos aí foram os últimos trabalhadores da vinha, ou eles vão ser contratados mais tarde e ganhar o mesmo valor que nós. E, quiçá, maior do que nós. Porque eles estão vazios. O Cristo fala que é preferível o agnosticismo, aquele que reconhece que ele não sabe o que é Deus. Ele não conhece. É preferível ele para poder incutir a verdade da existência. Está aberto para receber uma definição, né? Está aberto para receber uma definição. Agora, no meu caso, por exemplo, como é que eu vou me livrar de tantas crenças que ficou arraigada em mim dessa própria encarnação agora? Meu subconsciente já veio de lá. Do 0 aos 7 anos, foi isso aí. Foi ouvindo ladainhas, terços, não sei quantas vezes Pai Nosso com Ave Maria, e aí era desse jeito. E foi isso aí que trouxe a gente até aqui. Entende? Então, hoje está tendo dificuldade para a gente tirar isso da nossa consciência. Por que está dando tanto trabalho para a gente? Porque isso está petrificado em nós. Tudo que a gente recebe de novo, a gente quer associar àquilo que a gente já carrega na bagagem. Só fazer um parênteses, Oswaldo. Por isso que a gente tem que rever o nosso esquema mental. Só isso. Pessoal, deixa eu aproveitar o parênteses aí e me despedir. Até a semana que vem. Não esqueçam, segunda-feira, às 20 horas, no Facebook ou no Instagram, tem lá a minha live sobre Cartas de Cristo. Todos, se puder aparecer, eu agradeço. Um beijo na alma de cada um aí. Bom final de semana. Tchau, tchau, tchau. Mas era só isso que eu queria falar também, Valéria, e muito obrigado por me ouvir. Tá aí. Nós estamos juntos, estamos aprendendo. Eu só sei que meu coração foi muito tocado com esse negócio agora à noite. Eu achei o texto, é o texto número 12, que ele vai falar sobre a vida mais abundante, e ele faz exatamente essa comparação, né,
E ele diz assim, eu vou ler só um pouquinho aqui para a gente ajudar aí. Conforme a consciência da mente humana vai sendo aos poucos despertada de sua longa subordinação ao ego, começa a perguntar-se sobre o que existe além do seu conhecimento naquele momento. No início da sua busca para saber mais sobre o desconhecido, ela provavelmente será atraída por alguma religião, porque é natural quem está buscando Deus buscar em uma religião, isso é natural. Humanamente falando, parecerá que as igrejas possuem dentro de sua sabedoria e pregações os segredos da fonte de vida. Esta subserviência cristã à dominação humana da religião, que alega conhecer os segredos do universo, é uma boa pré-escola para a abertura da consciência que é dirigida pelo ego. Isso que a Então, Valéria falou. a religião ela tem um valor, né? Mas é só essa questão que existe um Deus, existe um ser divino superior em algum lugar, né? Que eles É não isso que ela sabem falou. É isso que explicar. ela Eles falou. dizem que está no céu, está lá no troninho, né? Mas não sabe onde, entendeu? É. Mas parou aí. O resto é dominação, é subordinação, não tem nada a ver. Nada a ver. Queria dizer, Roberto, é que com Diga. isso tudo, eu vejo que nós temos a necessidade do silêncio. É no silêncio onde a gente vai encontrar isso que a gente está procurando. As palavras, elas são muito importantes porque nós viemos de palavras, para a gente aprender e entender o que as cartas estão dizendo. Mas onde você realmente vai sentir a consciência é no silêncio. É no silêncio. É no silêncio. E Então, aí que o ouvindo- mestre fala. É. É E aí no que o silêncio mestre fala. o mestre vai falar com a gente. É. Isso é uma prática, né? Mas era isso que eu tinha que dizer agora no final. Tá bom. E só lembrando que tanto o Cristo quanto os outros mestres vêm para apontar para nós a última linha desse parágrafo, está em negrito. Uhum. Ele diz que existe alguma coisa além da Terra que está pronto para ser contatado. Está esperando por nós lá. Sabe, o clube está aberto, está funcionando, só está esperando a gente para lá para cair na piscina. Pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura elevação espiritual. E Roberto, esse além da Terra não é na mente humana, não, viu? Eu não vejo por aí, não. Não é pegando um foguete lá da SpaceX indo para Na Marte que consciência. Tem que não estar precisa. totalmente comprometido mental e emocional. Eu acho que é por aí. Posso sugerir então que a gente pare aqui Acho que é nesse mais que isso, parágrafo? viu, Rodrigo? Aí na Mas foi ótimo. segunda-feira a Sempre gente. mais. Tá Foi bom. ótimo. Então, até segunda, né? Amém. Ah, não, amanhã eu tenho, Valéria. Que Amanhã dia? tem a Amanhã a gente menina, tem encontro. Uhum. e tem a meditação, tem aquela Meditação. a oração. Tem, amanhã tem. Tá bom? Gratidão a Até. todos. Gratidão. Boa noite, gente. Obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Ótimo Boa fim de semana. noite. Ótimo estudo hoje, hein? Muito bom. Hoje foi ótimo. Boa noite Eu a sabia todos. que esse parágrafo era muito importante. Isabel. Boa. Tchau, Até. pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.